Essa aula vai estar disponível para vocês no momento que vocês queiram assistir novamente ou não, né? Eu vou postar no YouTube e depois linkar lá no ar, tá? E depois, qualquer dúvida sobre a prova, a gente pode ter um tempinho para falar sobre a prova, quem tiver alguma dúvida. Então, eu falo, né? Aqui no título do slide, tá? Tá falando patógenos de origem alimentar, vírus, né? E aí a gente viu, né, que o alimento, ele pode ser contaminado por bactérias, a gente falou bastante mesmo de bactérias até agora na disciplina. Falou dessas bactérias que podem estar se multiplicando, a forma inativa, né, ou vegetativa que podem ter dessas bactérias lá no alimento, que pode formar esporos ou não formar esporos, né, algumas medidas que a gente usa para poder eliminar essas bactérias. Às vezes o problema não é a bactéria, é a toxina, mas aí eu falo de vírus, né, e o que são vírus primeiro, e depois eu quero fazer outra pergunta em cima disso. Aí vocês abrem o microfone e respondem. O que são vírus, né? Definição de um vírus. Vocês já viram micologia e virologia? Pelo menos uma parte da turma já viu. Parasitas intracelulares obrigatórios. Pronto, perfeito, Nai, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Mas como é que ele pode estar contaminando alimento e depois contamina a pessoa? Como é que isso provavelmente acontece? Era essa a resposta que eu queria. Vamos pensar aí. Diante principalmente do que a gente está vivendo. Qual é essa conexão do vírus estar no alimento, contaminando o alimento e depois contaminar a pessoa? O que possivelmente está acontecendo? O que possivelmente acontece, né? Contaminação por manipulação, alguma coisa assim? Sim, Ou você espirrou manipulação, depositou mas lá? o que é que... Perfeito, né? Então, espirrou, depositou, aerossol, né? Partícula viral, porque a gente não chama de célula, tá? Uma partícula viral, como o Nai falou, que é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele não tem célula, elas ficam suspensas no ar, então formando aerossóis, né? Esses aerossóis podem cair no alimento e tem o tempo de vida de cada vírus que vão ficar nas superfícies. Isso acontece muitas vezes também no alimento. Então, eu gerei um aerossol ali, seja no espirro, ou seja no momento que eu dei uma descarga, né, com a tampa do vaso aberta, e aquilo ali pode ter gerado um aerossol e também ser um meio de contaminar o indivíduo que foi ao banheiro, e novamente aquela história de ir no banheiro, higiene pessoal, contato de higiene pessoal, tudo isso, né, são meios que vão chegar e levar à contaminação do alimento. E o vírus, ele pode sim, ele não vai se multiplicar, obviamente, né, no alimento, porque se ele é um intracelular obrigatório, ele precisa de uma célula específica para se multiplicar, porém, né, ele vai resistir ali naquele alimento, naquela superfície durante um determinado tempo. E muitas vezes é aquele determinado tempo que o indivíduo se alimenta, né, e vai então se contaminar com aquele determinado vírus. E não, quando a gente fala de vírus alimentares, patógenos alimentares que normalmente são veiculados por alimentos, são vírus que normalmente vão gerar, né, intoxicação, infecção intestinal, normalmente, né, vai fazer uma infecção na região do trato intestinal, em sua grande maioria, ok? Então, os vírus, eles são, né, foram antigamente, né, descritos como agentes filtráveis, né, que eram agentes que em membranas pequenininhas, né, que a gente chama as membranas bem pequenininhas, mesmo assim essas partículas passavam. E aí foi assim que os indivíduos conseguiram avaliar, né, e ver que eram micro-organismos, né, organismos minúsculos, que tinham o tamanho menor do que uma célula. Além disso, tá,
foi observado que ele é um parasita intracelular obrigatório. O que significa dizer que é um parasita intracelular obrigatório? Que ele vai precisar de uma célula para usar a maquinaria daquela célula. E o que seria essa maquinaria? As organelas, os sistemas de replicação, o sistema de produção de proteína, de obtenção de energia, de obtenção de substrato, né, para que ele forme novas partículas virais e aqueles aqueles vírus ali, então consigam infectar novas células. Então eles vão precisar, né, de uma maquinaria específica e cada vírus ele vai infectar normalmente uma célula ou um grupo de células, né, específicos. E normalmente a gente tem vírus que vão infectar células animais, células vegetais, vírus que infectam bactérias, que a gente chama de bacteriófagos. Então, cada um, né, vai ter a chave, né, para poder entrar naquela célula específica e usar a maquinaria daquela célula, ok? E aí a gente vai ter estruturalmente esses vírus. Eles podem ser vírus, né, não envelopados ou envelopados, que além, né, do capsídeo, né, que são essas proteínas e glicoproteínas formando o invólucro desse vírus, né, o que vai estar envolvendo lá o material genético, que pode ser de DNA ou de RNA, ela vai ser ou de proteínas, ou de lipoproteínas, ou das duas coisas, depende da estrutura de cada vírus. Então, a gente vai ter, né, aqui o material genético desse vírus, que pode ser um DNA ou um RNA, tá? E estruturalmente tem estruturas específicas de vírus. Vai ter esse capsídeo, que vai estar envolvendo esse material genético, né? E é isso tudo, esse conjunto a gente chama de partícula viral. Os vírus, eles podem ter, além, né, desse capsídeo aqui, tem envelope, que é o que eu falei, e isso vai conferir mais resistência do vírus ao ambiente, às pressões ambientais de calor, temperatura, umidade relativa, né? Tudo isso pode estar alterando o tempo de vida do vírus fora da célula específica, da célula hospedeira, e normalmente os vírus que têm envelope, eles são mais resistentes ao ambiente. E a gente vai ter alguns grupos de vírus, né, envolvidos, que está envolvido, né, a contaminação via oral e contaminação de alimentos. Um dos primeiros vírus que foram associados à contaminação do alimento foi o norovírus, em 1972. Tá? Logo em seguida, que a gente já conhece esse famosão, principalmente na época do verão, né, que foi descoberto em 1973, que é o rotavírus. Eles podem ser excretados lá nas fezes em pequenas quantidades pelo indivíduo. Obviamente, como eu falei, eles não vão se multiplicar no alimento, mas podem ficar lá resistindo por um determinado tempo e vão, então, gerar infecção intestinal, gastroenterites brandas, né? E, normalmente, a gente não tem técnicas de detecção rápidas e baratas e tão confiáveis, então, muitas vezes, a gente tem uma subnotificação. Normalmente o diagnóstico ele é mais associado à clínica do paciente e associa, né, os sintomas que o paciente apresenta para, então, diagnosticar a presença ou a infecção por rotavírus ou pelo norovírus. Normalmente o indivíduo ele vai ter uma sintomatologia, né, onde ele vai ter um período de incubação de 24 a 36 horas, ou seja, um período que ainda não está desenvolvendo os sintomas. Logo em seguida, né, pode apresentar vômito, né, com diarreia ou só o vômito, né, ou diarreia ou vômito, e isso pode durar, né, alguns dias. Então, o indivíduo ele vai estar... criança é bastante acometida nessa época não, que a gente não está mais no verão, né?
Mas na época do verão, tem muita contaminação, tem muita criança, né, que pega o rotavírus, principalmente pelas condições que a gente reduz, né, os cuidados com os alimentos, contato, né, com água de diferentes locais, com alimentos de diferentes locais, e aí tem muito essa associação, e a gente, normalmente os médicos, eles associam, né, esse quadro de vômito e diarreia durando alguns dias associados à rotavirose. Taxa de ataque, ou seja, a taxa onde cerca de 45% de alimentos que estejam ali, ou seja, 45% de pessoas, né, que se alimentem com aquilo lá que esteja contaminado, elas vão ficar assim doentes e desenvolver todos os sintomas. Normalmente, algumas partículas, elas são necessárias, né? Poucas partículas virais, elas já são necessárias para poder estar presente ali e gerar a doença, a infecção. A excreção vai ser de grande quantidade de partículas nas fezes, como eu falei, não vão se multiplicar em alimentos, nem na água. A água também é um local bastante suscetível para contaminação por essas partículas virais. E são extremamente estáveis fora do hospedeiro e resistentes a ácidos. Por isso, justamente, essa associação desses vírus estarem, então, presentes na contaminação dos alimentos, né, e gerar essa infecção via oral. Essa resistência, né, fora do hospedeiro. E aí a gente pode dividir também, né, esses vírus, né, além desses, né, que historicamente eles já foram associados à contaminação de alimento, em vírus que podem gerar hepatite, né, inflamação lá no intestino. E a gente tem 2 vírus que podem estar associados à contaminação oral, fecal oral, né? O indivíduo que tenha, né, hepatite A, hepatite E, por exemplo, né, eles eliminam as partículas virais e podem estar contaminando água, né, alimentos, e o indivíduo que consuma aquilo, né, pode então se contaminar. E os vírus que normalmente causam gastroenterites, né, inflamação, né, infecção também na região gástrica, lá na região para o intestino. No caso aqui é no fígado, né, e aqui na região intestinal, tá? Então a gente vai ter os rotavírus, que eu já falei um pouquinho sobre eles, né? Os adenovírus entérico e o norovírus, né, que são os 3 grupos de vírus que estão mais associados à infecção em alimentos. Normalmente, os locais de contaminação, principalmente poluição de locais, né, onde tenha moluscos. Os moluscos, eles, né, se alimentam, né, fazendo absorção ali das partículas que estão na água, né? E aí, no momento que eles vão fazendo, né, a absorção dessas partículas, eles vão estar absorvendo, né, tudo que tem ali, inclusive partículas que estão suspensas de poluição fecal, e dentre essas partículas podem estar, né, os vírus ali contaminando. Por isso que eu não sei se vocês já ouviram falar, né, o pessoal pelo menos mais velho fala muito, choveu, né, misturou muita água do mar, é bom evitar, casos de hepatite A aumentam, né, nos moluscos justamente, né, principalmente porque a gente sabe que o esgoto ele vai para o mar, né, e tem esse nível de contaminação, né, por partículas virais aumentadas ali. Poluição de água potável também, irrigação, dessa irrigação
de vegetais, de alimentos por águas de esgoto também. Hábito de higiene inadequado está extremamente associado, isso não só por vírus, mas qualquer outro, né? Patógeno alimentar, né? Sendo ele vírus, bactérias, fungos, eles estão extremamente associados a questões, né, de higiene. E principalmente, né, o que é eliminado nas fezes, como, por exemplo, as bactérias, que a gente já viu amplamente, né, e agora os vírus, né, que essas partículas elas podem ser eliminadas nas fezes, estão, então, extremamente associadas, né, à higiene pessoal, higiene do manipulador. Tá? Produção de aerossóis, como a gente falou, essas partículas elas são mais leves e podem estar suspensas ali no ar, seja no momento de vômito, né? Indivíduo que está com rotaviroses ou norovírus, são indivíduos que fazem muito vômito, né, no momento da infecção, e vômitos com jatos elevados. Então, tem muito essa questão de aerossóis suspensos durante um tempo, e dependendo do local onde ele esteja, né, vomitando, vai ser um possível local, né, contaminado, e aí contaminando aquele determinado alimento. E, obviamente, né, o cuidado com as superfícies, né, que podem estar contaminadas. Então, esse norovírus, a gente já falou um pouquinho dele, ele é um vírus, né, com a partícula extremamente pequena, mais redondinha, né, não pode ser cultiváveis, né, normalmente em culturas celulares, não tem uma cultura muito boa para poder fazer desse vírus, até porque vírus normalmente não, nós cultivamos em laboratório dentro de células, né, mas esse norovírus não, é muito difícil conseguir culturas onde faça, né, o cultivo dele. A transmissão vai ser pessoa a pessoa, né, pessoa contaminada, não teve uma boa higiene, pode contaminar essa outra pessoa, suspensão de partículas ali no ambiente, e uma transmissão indireta, água e alimentos que foram contaminados a partir da pessoa doente. Então, como é, né, que as pessoas vão estar levando essa contaminação e tendo contato com essas partículas? E isso para a gente tem sido extremamente atual, né, porque está todo mundo com medo de superfície, justamente porque, né, o coronavírus ele resiste, né, bastante a essa superfície, e esses vírus entéricos eles também, né, sobrevivem por um longo tempo na superfície. Então, o indivíduo que teve contato com a maçaneta ali do banheiro, né, e não fez higienização adequada das mãos, tá? Aerossol produzido pela pessoa que vomitou, né? A criança, que normalmente são as mais acometidas, né? Porque a gente consegue, depois de ter contato com esse vírus, né, gerar imunidade, e normalmente a criança ela é mais suscetível, né, tendo contato com crianças contaminadas. É um vírus, né, que tem o capsídeo, né, RNA de fita positiva, né? E a ideia é que a gente se previna, principalmente na região do banheiro, né? Usar água sanitária constantemente, né? Ou alguma coisa que descontamine, isso principalmente quando tiver casos de pessoas doentes em casa, com diarreia, por um longo tempo, junto com vômito envolvido, tá? Cuidado com os itens pessoais, lavagem de mãos adequadas, são métodos de prevenção e de redução de contaminação por esses vírus. Então, ele pode sobreviver fora do hospedeiro, como a gente já discutiu, né? Resistente a desinfetantes comuns, né? E normalmente para que se consiga eliminar, no mínimo, o aquecimento a 60 graus no tempo de 30 minutos. Né? A gente consegue inativar com cloro e hipoclorito, né, a 2 miligramas por litro, é a concentração ideal para inativação das partículas virais. Normalmente, os alimentos que mais são contaminados por esse vírus, né,
moluscos, né, que eu falei por essa questão da filtração, e aí eles retêm essas partículas virais, né? Alimentos mais frescos, como saladas, framboesas, né? A gente fala muito de framboesa porque são vírus que são comumente em locais frios, eles conseguem resistir a uma temperatura mais fria. A gente não é comum a gente se alimentar de framboesa, né? Mas é um vírus que é mais comum no norte do planeta, tá? E aí, diversos estudos demonstram, né, a associação de algumas frutas congeladas, né, ainda sobreviver essas partículas virais e contaminar os indivíduos. E o que é que ele faz lá na região intestinal, tá? Você tem aqui o intestino, vai ter aqui as partículas virais entrando lá na região luminal, né? Apenas 10 partículas já podem iniciar a doença, então é baixíssima a quantidade no aerossol, você, às vezes tem muito mais do que 10 partículas, né, de vírus. Eles vão fazer dano na parede intestinal, né, que faz uma extrema inflamação na região, então ele estimula o recrutamento excessivo de células do sistema imunológico, e isso acaba aumentando um quadro de inflamação, onde o indivíduo vai diminuir a absorção de água, diminuir a absorção de nutrientes, retardo, às vezes, no esvaziamento, né, gástrico, e liberação excessiva, né, de fezes, depois, em consequência, fezes extremamente líquidas. Essa extrema inflamação, esse recrutamento dessas células do sistema imunológico pode gerar atrofia em vilosidades, né? E, como eu já falei, infiltrado de células, né, mononucleares, né, e também polimorfo nuclear também na região intestinal, mas de grande quantidade vai ter mais mononuclear, fazendo mais fibrose, mais inflamação, redução, né, das vilosidades, né, por consequência dessa infecção viral. Sintomas: o indivíduo pode ter febre baixa, vômito com projeção, que foi o que eu falei, né? Os jatos, eles são elevados nas infecções, né, por esse vírus. O indivíduo pode desenvolver diarreia severa, dor de cabeça, calafrio e muitas vezes, né, cansaço extremo gerando dor muscular. Ok? Até aqui. O áudio tá muito ruim. A minha internet não tá muito boa, não. Por isso que eu ainda falei que eu desliguei a câmera, né? Ele tá no máximo e eu tentei colocar minha voz no E o áudio tá máximo, perfeito, Amanda. tá? É porque Eu assim, ouvindo eu tinha bem. feito, né? Por isso que eu nem liguei a câmera, que eu fiquei com medo de atrapalhar. Vamos lá, então. A gente vai ter também hepatite A, né? A gente tem uma família, né, de vírus que causam inflamação, né? Por ter infecção, tá? No fígado, eles também podem, né, por consequência, essa infecção, gerar uma inflamação exacerbada, né? Isso depende também do quadro de cada um desses vírus. A gente tem o vírus da hepatite A, B, C, D, são grupos de vírus, né? É uma família, né? A família dos vírus que geram hepatite, tá? E cada um vai ter um mecanismo de infecção diferente, vai ter um quadro infeccioso, né, diferente. Muitas vezes a inflamação que de um em um, né, é maior do que no outro. E dentro desses grupos a gente tem o vírus da hepatite A, tá? É um vírus de RNA de fita simples, ele não possui cápsula, porém, tá? Ele consegue ainda assim resistir ao ambiente. O indivíduo, né, para ficar doente, né, de 10 a 100 partículas virais podem gerar infecção lá no fígado do indivíduo. Como é que se dá essa infecção? Pessoa a pessoa, então contato com a pessoa
infectada, e não é esse contato, não. Falei com a pessoa e fiquei doente, normalmente, né? Teve contato com a mão da pessoa, né, que está doente, né, por exemplo, tá? Ou a pessoa foi ao banheiro, né, teve contato com as fezes, porque essas partículas são eliminadas nas fezes, tá? As partículas do vírus, e aí podem estar, né, associadas a esse quadro de infecção por hepatite A. Secundária, né, alimentos e água, eles conseguem resistir bem. Oi? O PRO é todos os vírus que a transmissão pode estar sendo realizada pelas fezes, até pela urina. No caso, se você tiver o contato, são todos? Não, todos não. Cada um vai fazer um contato. Por exemplo, eu estou falando do grupo de vírus que fazem normalmente infecção alimentar, né? Que resistem bem a alimentos ou em água, tá? E normalmente a infecção, ou a contaminação, desculpe, dessa água ou desse alimento está associada a indivíduo que liberou essas partículas no ambiente a partir das fezes, tá? Mas isso tem uma gama, por exemplo, o vírus da hepatite B, você não vai ter contato, nem não vai ter infecção. A infecção não se dá através de fezes, né? Contaminação em fezes ou contaminação a partir da urina, por exemplo. Né? E também é um vírus que causa inflamação, né? E destruição de hepatócito, né? E destruição das células que compõem o fígado. Então, isso é extremamente variado, né? Os que eu estou falando, né? Que está mais envolvido na infecção gastrointestinal, você vai ter, sim, um envolvimento em algum momento, né, de contaminação fecal, tá? Mas, por exemplo, o indivíduo que espirrou, né, em sua comida, né, mas era um vírus da gripe e você, né, não ficou suspenso ali, o vírus, né, já estava ali na comida, a gente não tem infecção via oral, né, e nem alimentado o vírus da gripe. Então, isso é bem variado. Os que eu estou falando é que resistem, né, sobrevivem ali no alimento ou sobrevivem na água e pode, então, estar associado a essa contaminação de alimentos, mas extremamente variável. Por exemplo, né, o vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, você tem que ter contato, né, com as secreções, com sangue, né, e ter contato, né, onde caia também já em uma ferida aberta, em algo que ele já tenha contato, né, com o seu sangue e então faça a infecção lá dos linfócitos TCD4, né, que é o alvo do vírus da AIDS. Então, isso é extremamente variável, tá? Não são todos, não. E hoje, inclusive, a gente vai falar dos principais que têm essa associação e que já foram descobertos em associação e contaminação em alimentos, certo? Certo, Pro. Então, como é que esse vírus de hepatite A ele vai, né, reagir? Você se alimentou lá da água ou das fezes, ou desculpa, das fezes, que ninguém vai se alimentar de fezes, ou do alimento que foi contaminado lá pelas partículas virais que vieram a partir das fezes, esses vírus eles vão se infectar lá o hepatócito, né, que são as células que compõem o fígado, eles vão se replicar nesses hepatócitos, nas células de Kupffer, tá? Essas células de Kupffer são os macrófagos que estão presentes lá no fígado do indivíduo, tá? No momento que ele está lá se replicando nos hepatócitos, nas células de Kupffer, eles podem então ser liberados na bile. E no momento que é liberado na bile, a bile vai se misturar lá com o alimento, aquele alimento vai deixar de ser alimento, vai virar bolo fecal, e aí, né, o vírus da hepatite A, ele vai então ser eliminado lá nas fezes.
Então, essa é a conexão, tá, do vírus da hepatite A, que está contaminando o fígado, mas, por consequência, eles podem ir para o ambiente a partir das fezes, e a infecção, a aquisição, ela é, né, por via oral, né, no momento que você se alimenta, onde tem essa contaminação por essas partículas virais. Acho que é isso, tá? A gente vai ter envolvimento de células do sistema imunológico e de componentes do sistema imunológico, né, como células NK, células TCD8, né, que são importantes. Eu não vou aprofundar nisso, né, que não é o foco da nossa disciplina, mas a gente vai ter mecanismos do sistema imunológico importantes, né, na eliminação desse vírus da hepatite A. Ele não é um dos vírus mais graves que causam inflamação no fígado, né? Ele não está associado a câncer hepático, diferente do vírus, por exemplo, da hepatite C, né, que tem infecção associada, né, a câncer hepático, né, essa lesão persistente no fígado, né, não está tão associado. Dentre, né, os vírus que causam hepatite, o vírus da hepatite A não é um dos mais graves, mas está associado à infecção via oral, seja contaminação de água, de alimentos, né, a partir daí. Normalmente, tá? Os sintomas, eles vão ser sintomas associados à febre, dor de cabeça, calafrios, mal-estar, perda de apetite, né? Enjoos, dores abdominais e icterícia. O que é icterícia mesmo? Em algum momento de alguma disciplina, vocês já devem ter visto esse termo. É ficar meio amarelado, falta de cor? Coisa assim? Fica com a cor do aspecto da pele amarelada e o olho. Isso, né? Fica com as mucosas, né? Ou região das escleróticas, né? No olho amarelado. Mas por que esse amarelado? Porque o indivíduo fica, né, com a pele, com as escleróticas amarelado. O que é que acontece com esse indivíduo para ter essa sintomatologia? Excesso de bilirrubina, esse sinal, na verdade. Isso, perfeito. Excesso de bilirrubina, tá? Porque esse excesso de bilirrubina, quem faz, né, um metabolismo, tá, das hemácias, né, é o fígado, tá? Lá no fígado vai ter metabolismo de hemácia, por consequência, quando a gente faz, né, o baço também faz isso, mas quem vai, né, reutilizar, né, aquela hemoglobina que está dentro da hemácia, né, vai ser, né, processado lá no fígado, e essa hemoglobina, ela se transforma em bilirrubina. E aí, no momento que está tendo lesão, destruição de hepatócito, essa bilirrubina, ela começa, então, a ser liberada, né, e aí vai ter, né, esse excesso lá circulante, e o indivíduo vai ter, né, esse sinal, né, não é nem sintoma, né, a gente chama de sinal, que vai ser a icterícia, tá? E aí vai estar tudo amarelado lá presente. Então, quadros de hepatite, não só hepatite A, né, eles vão estar demonstrando esse sinal que é a icterícia. Alimentos que normalmente são contaminados, né, pelo vírus da hepatite A, né, novamente os moluscos, né, que estão envolvidos nesse sistema de filtração, saladas, leite, produtos lácteos estão associados, bebidas, né, alguns vegetais, sucos, né, estão associados a essa contaminação e a esse tipo de vírus. Eles vão resistir ao pH, né, 1, mas, né, e ao aquecimento acima até daqui a alguns vírus. Então, normalmente a gente inativa acima de 70 graus, né, no mínimo 30 minutos, e o cloro livre, né, os vírus, eles não conseguem, resistir. Então, normalmente a gente usa, né, o cloro, né, a 2 miligramas por litro, como é no norovírus, tá? Isso a gente tem que ter cuidado, né, que é aquela mesma lógica do álcool a 70%, né?
A gente às vezes, mas o meu álcool é 100%, vai eliminar. Não, não elimina, tá? Ele tem que ter uma concentração, né, proporção de água, né, ou então a concentração ideal daquele ativo para poder eliminar alguns micro-organismos. Eles podem sobreviver, né, por semanas em água salgada, por isso essa associação, né, a contaminação de mar, né, contaminação de água do mar, né, por esse vírus da hepatite, né, e superfície de trabalho, de manipulação de alimento, eles também podem sobreviver por semanas. Então, são vírus, né, facilmente por contaminação. Se a gente pensa, né, se não fez a higienização adequada daquele local, né, essa facilidade de contaminação, porque ele resiste por semanas ali, aquele ambiente. Ok? Eu achava que a contaminação do vírus da hepatite A era só fecal oral. Achei interessante. É interessante, porque assim, quando a gente vê, muitas vezes, né, o vírus, a gente às vezes esquece, né, tudo a gente associa muitas vezes a bactéria. Só que a gente esquece, né, por mais que o vírus, por isso que eu sempre faço essa pergunta inicial, para a gente tirar essa ideia da cabeça, né, porque o vírus é intracelular obrigatório, eu estou livre de vírus se ele está fora do ambiente. Não, pelo contrário, ele vai resistir muitas vezes ao ambiente, né? É fecal oral, mas se ele está resistindo naquela água ali do mar, e a água do mar ela foi contaminada pelo esgoto, né? Que está cheio de fezes e coisa. Então, ele está resistindo ali por um bom tempo ali naquela água salgada, ou então na superfície de trabalho. E aí eu vou e fatio, né, aquele alimento, e aí faz a infecção. E outra coisa interessante, se você for ver, a maioria das coisas são coisas que a gente come fresca, né? Frutas, né? Sucos, vegetais, saladas. Então, coisas frescas, né? Que não chega a um aquecimento maior, né? De 70 graus. Ninguém vai pegar um vegetal, a não ser que você vá cozinhar ele bastante para fazer um purê, alguma coisa. Mas chegar a ferver ali aquele vegetal. Então, é mais difícil, né? De você estar eliminando, né, esse tipo de organismo, de micro-organismo, tá? E a gente tem, né, o vírus, tá? Da hepatite E, não é tão comum de infecção, não é tão recorrente, né? Mas são vírus não encapsulados, mas conseguem resistir e podem estar contaminando, né, água e alimentos que foram contaminados por detritos, né, dejetos de esgotos e, novamente, moluscos, mas principalmente aqueles que a gente se alimenta cru. Tá? O rotavírus, né, ele é um vírus que vai ter um capsídeo que tem 2 camadas, então ele já vai resistir mais. Vai ter, né, um RNA de fita dupla, né, não possui cápsula, mas o capsídeo ele, né, tem 2 camadas. E existem 6 grupos, né, que a gente chama de subtipos, né, do vírus, né, os subtipos do rotavírus. E aí, muitas vezes, né, eles ficam circulando, cada um circula um tempo diferente no verão, tá? E aí, o indivíduo ele já teve, né, uma vez infecção pelo rotavírus, teve outra de novo. Muitas vezes o que mudou foi o sorotipo, né? Ele teve por um sorotipo e depois teve por outro. O bom, né, que alguns, né, a gente consegue gerar imunidade, como por exemplo, né, o rotavírus do sorotipo A, né? Pode gerar diarreias mais graves, mas o indivíduo ele consegue gerar anticorpos, gerar imunidade, né, e não fica mais doente, normalmente por esse sorotipo A. O C, né, são raros casos de diarreia, ele é mais brando, e o B é o que normalmente adultos, né, faz contaminação em adultos. Tá? O que é que acontece, né, com o indivíduo que faz infecção pelo rotavírus? Ele vai entrar lá via oral, vai chegar lá na região intestinal, né, se multiplicar, infectar o enterócito, né, produzem algumas enterotoxinas, né, que vão fazer aumento de secreção de íons, né, principalmente o íon cloreto, né, o cloro, fazendo com a saída desses íons, tá,
aqui saída dos íons, a gente vai também perder água, tá? E aí vai ter aquela diarreia extremamente aquosa. No momento da infecção, pode ter destruição, lise desses enterócitos, lise dessas células e pode ter também, né, problemas com a quebra como é que eu posso falar? A quebra como é o nome, meu Deus, do carboidrato do leite. Lactose, tá. Vai diminuir a quebra desse carboidrato e acumulando, né, a enzima, né, a lactase, né, fazendo acúmulo da lactose, tá? Normalmente o que acontece, né, o indivíduo ele vai ter uma intermediária ali no momento da infecção, né, uma intolerânciazinha, né, à lactose, porque começa a acumular, porque vai estar diminuindo a produção da enzima lactase. Então, os sintomas, normalmente, né, eles podem ser de brandos a mais graves, depende da condição do indivíduo, tá? E está associado a vômitos, diarreia aquosa, como eu falei, vai ter perda de íon. Nesse momento que tem perda de íon, tem perda, né, de água. O indivíduo vai estar entre vômito, diarreia, né, nessa sequência. Pode ter, como eu falei, temporariamente intolerância à lactose, né, justamente porque começa a prejudicar, né, a enzima que vai estar quebrando, né, esse açúcar que é a lactose. E lá nos Estados Unidos, tá, eles têm dados, né, que são os organismos infecciosos que matam cerca de, né, às vezes, né, cerca de 2.000 crianças ali por dia. Isso foi um dado, né, eu não lembro, mas é um dado mais de uns 15 anos atrás, tá? Por isso que está aqui entre aspas, né? Hoje, com maiores cuidados, né, não tem mais esse número de crianças, né, morrendo por dia, mas porque faz, né, esse distúrbio excessivo na região intestinal, problemas com lactose, né, vômito, diarreia, então o indivíduo fica extremamente debilitado. Normalmente, para ser, né, infectado, cerca de 10 a 100 partículas. Vocês estão vendo que pouquíssimas partículas desses vírus, né, normalmente são necessárias para poder o indivíduo ficar doente. Tá? Então, é bem baixinha a quantidade de vírus, né, para o indivíduo ficar doente. A infecção, ela pode ser, né, pessoa a pessoa, contaminação fecal, né, como a gente viu nos outros, ou de forma indireta, água e alimentos que foram, né, contaminados por pessoas contaminadas. Eles podem ficar, né, mais presentes e resistir mais aquelas regiões de água de estuário, que é aquela água onde tem a interseção entre rio e mar, tá? E aí eles conseguem ficar, né, resistir mais. Podem sobreviver em aerossóis, né, cerca de 9 dias, se for 20 graus. Então, se eu vou pensar, por isso que tem, né, muito comum isso acontecer nos Estados Unidos, porque, né, se tiver 20 graus abaixo disso, eles conseguem resistir, né, em média, esse tempo. E algumas superfícies, né, superfícies variáveis, né, ele pode resistir de 1 até 60 dias numa superfície. Então, é um tempo muito longo, né, onde esse vírus pode estar ali presente, né, e facilitar a contaminação. Por fim, falando de vírus, a gente ainda tem o enterovírus humano, tá? São vírus, né, que normalmente vai estar fazendo, né, infecção em região intestinal, também como os outros, né? São vírus, por exemplo, da polio, né, o poliovírus, né, que é o que a gente, né, toma a
vacina da polio, né, quando é criança, que são as gotinhas. São vírus, né, que têm a estrutura lisa, arredondada, também não são encapsulados, vai ter uma fita simples de RNA, e normalmente a transmissão vai se dar por água contaminada e leite que não foi pasteurizado. Tá? No momento que a gente pasteuriza o leite, né, tem essa redução de contaminação e, mais uma vez, associação à contaminação em moluscos. São bons indicadores de patógenos virais, né, porque eles são mais fáceis de se detectar. Então, se eu quero saber se naquela minha amostra tem possivelmente um patógeno viral, eu posso usar o enterovírus como indicador, tá, de contaminação por vírus e de tempo, né, de possibilidade daquele vírus estar resistindo ou ter resistido ali naquela minha amostra. Então, eu posso usar, né, como um micro-organismo indicador, por exemplo. Ok, gente, até aqui falando sobre vírus. Tranquilo, Pro. Tranquilo, né? E aí a gente vai entrar, tá, na segunda parte falando de fungos, tá? E normalmente, quando a gente fala de contaminação por fungos, né, a gente não tem grande problema com a célula do fungo em si, ou com o fungo, né, em si. Mas o grande problema é o produto que esses fungos vão estar produzindo no momento que eles estão se replicando, porque no caso dos fungos, assim como bactérias, eles conseguem se multiplicar no alimento, tá? Então, assim como as bactérias, né, os fungos eles conseguem se multiplicar nos alimentos, mas não temos, né, um grande prejuízo no momento que o fungo em si ele não vai fazer uma infecção, né? Normalmente lá na sua região, né, intestinal ou então fazer uma infecção via alimentar. Isso é extremamente raro, tá? Mas normalmente o que acontece são esses produtos que foram produzidos por esses fungos, né, que são as micotoxinas. Mico de fungo, toxinas são essas toxinas, e elas vão trazer extremamente prejuízos e sintomas associados a essa contaminação, tá? Então, essas micotoxinas são produtos tóxicos de fungos, né? Que foram, então, ali no momento que o fungo se multiplicou no alimento, né? Então, produziu, né, esses produtos tóxicos. A gente tem uma variedade de mais de 200 fungos que podem estar contaminando o alimento e possivelmente produzindo toxinas ali. Então, a gente vai ter fungos do gênero Aspergillus, Fusarium e Penicillium, né, que podem estar produzindo essas toxinas. E o grande problema, a grande preocupação, porque normalmente a gente se preocupa e a ideia, né, principais, né, que foram, né, contaminados por fungo é que joguem muitas vezes fora, porque às vezes o aquecimento ele não consegue inativar algumas dessas toxinas, porque eles podem gerar uma intoxicação aguda, né, onde vai ter sintomas náuseas, dor, né, enjoos, ou ter um efeito potencial de gerar câncer e mutações, né, no indivíduo que está se contaminando com essas, né, se intoxicando, no caso, por essas toxinas. Então, essas toxinas, elas vão ser o que a gente chama de metabólitos secundários. No momento que o fungo está ali se reproduzindo, tá contaminando ali aquele alimento, e então ele vai estar, a partir do seu metabolismo, no momento que ele está ali gerando novas cópias, aumentando a população de fungos ali, e aí então ele produz esses metabólitos secundários. Então, mais de 1 milhão, né, de toneladas de cereais, que são os produtos mais associados a contaminações por fungos, né, estão sob risco, né, de
contaminação. E a contaminação está escrito errado. Então, como eu falei, os gêneros mais comuns é o gênero Aspergillus, Penicillium, Fusarium, que tem essas características. Né, os Aspergillus. Normalmente, esse crescimento, né, desses fungos, né, que vão gerar toxinas, né, eles vão ter alguns fatores associados, né, fatores intrínsecos e extrínsecos associados a uma probabilidade, né, maior de se multiplicarem, de crescerem ali naquele alimento. Então, a umidade relativa, a temperatura, disponibilidade de nutrientes, muitas vezes a disposição de alguns gases, né, se tem alguns agentes competidores. Então, locais com maior umidade, né, facilita a presença e a multiplicação desses vírus, né? Algumas temperaturas mais elevadas, elas vão estar mais associadas a essa multiplicação. Obviamente, quanto mais disposto esses nutrientes, né, quanto maior a quantidade de nutrientes, né, mais facilmente vai ter o crescimento desses fungos. Em relação, né, à questão atmosférica, a questão de gases, aí vai variar, né, para o crescimento ideal desses fungos, desculpa. Por exemplo, né, quando eu falo de fungos que não conseguem, né, que necessitam extremamente do oxigênio, que vão crescer no ambiente onde tenha mais oxigênio, se eu fizer uma embalagem a vácuo ou for um ambiente onde eu tenha uma redução da quantidade de oxigênio, eu vou estar impedindo o crescimento desse fungo ali e, por consequência, eu vou estar prevenindo, né, a possibilidade de produção de toxinas, né, e de micotoxinas por esses fungos. Tá? Como é que se dá esse controle se eu tenho um grande problema, né, com as sementes, com esses cereais? Eu tenho que já impedir, né, essa contaminação pré-colheita, já na semente desses cereais, seja lá no solo, no ar também, né, já a prevenção nessas duas regiões. Depois, né, a secagem ideal daquele grão. Então, depois, né, de retirar, se for lavar, né, para reduzir areia ou seja lá o que for, né, fazer a secagem ideal para diminuir a quantidade de umidade naquele ambiente, naquele grão, para também evitar o crescimento. E triagem, tá? Porque a gente viu, né, no momento, naquela aula de detecção, né, de micro-organismo ou de produtos desses micro-organismos, que para, né, a avaliação de muitas dessas toxinas por fungos, porque muitas vezes, né, elas são fluorescentes, eu posso usar a luz UV. Então, eu posso incidir a luz UV ali naqueles grãos, naquelas sementes, ou desculpa, naqueles cereais, né? E aí eu vejo a presença, né, de algumas toxinas, como por exemplo a aflatoxina, que ela é muito comum, está presente, né, em figos, milho, algumas sementes de algodão. E aí eu posso fazer já a triagem, incidir na luz UV e ver se já estão contaminados, separar dos outros, né, retirar dali, ou jogar aquela safra fora, porque eu vou estar evitando, né, contaminação, infecção, contaminação, né, intoxicação dos indivíduos que se alimentarem ali daqueles alimentos. Então, por que elas preocupam extremamente? São substâncias estáveis e resistentes, então sua atividade tóxica ela vai ser persistente por um longo tempo ali,
né? E vão resistir ali muitas vezes ao ambiente, como eu falei, às vezes nem o aquecimento, nem a mudança ela vai inativar. Então, se eu não inativei essa toxina, lembrando que uma toxina ela vai ser uma proteína, então ela tem que ter a estrutura dela ideal para ela poder fazer a sua atividade, né? Seja a atividade de intoxicação. Então, ela precisa ter a estrutura ideal. E aí, se eu não consigo facilmente modificar essa estrutura, desnaturar essa estrutura, por consequência, eu não vou estar, de uma certa forma, evitando que ela gere intoxicação, tá? Não vão alterar, né, a aparência do alimento, então, tendo ali aquela toxina, o alimento ele vai continuar com aquela mesma estrutura, é diferente, por exemplo, no momento que eu vejo o micro-organismo em si, ou então quando eu tenho uma contaminação, por exemplo, por bactérias, o alimento ele fica mais amolecido, a gente vê o cheiro, modificação de textura, e aí no momento que eu só tenho uma quantidade pequena de fungo ali, visível, ou muitas vezes não é visível, mas se eu tenho ali aquelas micotoxinas, né, eu não vejo modificação da estrutura do alimento. Então, o indivíduo vai passar despercebido ali. E aí, né, essa intoxicação, né, o termo contaminação ele não é o termo adequado, né, então essa intoxicação, né, por essas toxinas, né, elas podem, né, gerar efeitos crônicos, né, danos em rim, em fígado, né, sistema nervoso, no próprio sistema imunológico, região gastrointestinal, né. O indivíduo ele pode ter algumas alterações, né, na produção de alguns hormônios, predisposição e aumento de possibilidade de gerar câncer, né, mutações, né, indivíduas grávidas, né, gerar, né, problemas no indivíduo ali que está sendo gerado ali, e aí, né, que a gente chama de efeito teratogênico, então influencia até na geração, muitas vezes, de uma nova vida. Então tem que ter, né, esses cuidados associados. Então, normalmente, os alimentos que têm essa associação e presença dessas micotoxinas, né, alimentos como arroz, milho, feijão, trigo, cevada, castanha do Pará, as nozes, café, né, uma semente, né, que é o sorgo, semente de algodão, né, algumas frutas, né, estão associadas, né, porque tem um pH mais ácido, mais facilmente, né, o crescimento desses fungos. Oi, achei que alguém... Tudo Muita coisa, né? Mas se você for olhar, assim, muita coisa é grão. Grão a gente não vê muito crescimento de bactéria, porque a atividade da água é baixíssima, né? Aí a gente evita, porque você não vê assim, você vê assim um arroz sem cozinhar, o grão do arroz, contaminação por bactéria? Não, mas se na lavoura, se tiver uma contaminação ali por fungo, você pode ter a presença de micotoxina, que não é comum a contaminação por bactéria, porque a atividade da água é baixíssima, você concorda comigo? Mas ainda pode crescer alguns fungos, e muitos desses fungos, né, associados a fungos produtores de toxinas, né, mais complicadas. Então, a gente não tem para onde fugir realmente, né? Quando a gente fala de contaminação de alimentos. Você tem alimentos que são alvos de um grupo de micro-organismos, né? Você tem outros que são alvos de outro. Então, no final das contas, né, como a Nayara falou, realmente tudo, nada está salvo, né? Nada realmente está salvo. Se não é um grupo de micro-organismo que infecta ou que contamina, aquele alimento, vai ser um outro grupo de micro-organismo que vai contaminar ali aquele alimento. Então, a gente tem que ter, no final das contas, cuidado com realmente tudo, tá? Que a gente está trabalhando ali, né? Desde os grãos, pode perguntar. Como é que a gente detecta essa toxina? Como é feita? Você, comumente, como eu falei, olho nu assim, a toxina você não detecta. Você pode ver presença, né, de fungo. Aí você vê, normalmente a gente vê fungo
filamentoso. Então, você vê ali aquele aspecto ali de fungo. Por exemplo, você vê ali uns grãos, né, daquele grupo de amendoim, né? Tá chegando o São João, chega agora é a próxima safra do amendoim, né? Aí você vai chegar lá no mercado e ver lá uns amendoinzinhos com a região mais branquinha, né? Uns pontinhos brancos. Então, ali ó, você tem indício que tem fungo. Então, se você tem indício que tem fungo, provavelmente tem sim algumas toxinas. Eu olhando assim, eu vou ver toxina? Não. A única forma que eu posso ver facilmente ali, direto no alimento, é utilizando a luz UV, tá? Mas a luz UV não vai ser para todas, não. Eu vou falar de algumas toxinas, tá? E aí a gente voltar falando, né, de como é que elas se apresentam quando a gente incide essa luz ultravioleta, tá? Não sei se vocês já viram uma luz ultravioleta acionada, né? Ela tem uma cor mais azulzinha pro roxo, assim, né? E aí a gente vê o reflexo, no caso aqui, dessas né, micotoxinas. A gente usa muito luz UV no dia a dia do laboratório para poder fazer esterilização de ambiente, né? A gente tem o que a gente chama, né, de fluxo laminar, e no fluxo laminar, para a gente trabalhar com célula, com meio de cultivo, né, e não ter contaminação, para deixar aquele ambiente ali estéril, a gente liga a luz UV por um determinado tempo, né, se tiver algum micro-organismo ali eliminado, no mesmo momento que a luz UV está ligada, a gente liga todo um sistema de ar, né, dentro desse fluxo laminar, que vai ter um fluxo de ar onde o ar de fora não entre, nem o ar de dentro, né, saia sem passar por um filtro. Então, você consegue trabalhar ali. Então, a luz UV ela vai ter esses dois objetivos. Um de esterilização, quando você deixa um determinado tempo, no mínimo 15 minutos, a gente consegue eliminar grande parte, né? A gente elimina bactéria, elimina vírus, tá? No mínimo 15 minutos, deixando ali aquele ambiente com a luz, e a gente pode usar, né, na revelação de coisas que tenham cor, né, como, por exemplo, essas toxinas, mas elas não vão ter cor com a luz visível. Então, quando eu incido, né, essa luz ultravioleta, eu consigo ver essas cores, esse espectro de cor, tá? Outra coisa que a gente usa a luz UV é quando a gente faz uma técnica de biologia molecular, né, que é o PCR, quando a gente coloca lá a sequência de DNA que foi sequenciada no PCR, a gente vai colocar num gelzinho, e uma maneira da gente visualizar aquele gel, né, onde tem o DNA, é incidindo a luz UV ali, tá? Mas eu vou falar mais explicadinho, né, de cada um, quando eu falar dos grupos de toxinas, de micotoxinas, as que tem, né, a possibilidade da gente visualizar com a luz UV. Mas vai ser a partir desses espectros de cor, né? Elas vão ter uma cor, não vai ser vista, né, a olho nu, nem a luz visível. Quando a gente incide, sim, a luz UV, a gente consegue ver esse espectro de cor dentro, né, da incidência, né, da luz ultravioleta, tá? A gente pode ter alguns problemas também dessas micotoxinas. Desculpa, Nai, ficou ok o que você me perguntou? Ficou, eu queria saber tá. se a gente não tem aquele espaço para poder ver as infecções por E. coli e tal. Eu achei que tinha também um passozinho para poder ver. Sim, você está perguntando, assim, para ver micotoxina, a gente não tem meio de cultura não, mas a gente pode sim detectar fungo, tá? Em alimentos. Tem técnica que inclusive a gente vai fazer, né? Eu espero em Deus que sim, que a gente vai fazer lá no laboratório. Tem uma técnica que a gente conta fungo leveduriforme. Aí eu espero que eu consiga fazer com vocês, viu? Mas a gente vai fazer uma técnica onde a gente vê fungo, tá? Mas tem para ver fungo, a gente pode sim usar os meios de cultura apropriados para fungo, bem parecido com o que faz para E. coli, que faz para estáfilo, é bem parecido. Mas a micotoxina, né, o produto do fungo, ou, né, com a luz UV ou com espectrofotometria de massa, tá?
para poder fazer a detecção. Tá? Porque a micotoxina ela não é cultivável, né? É uma proteína e eu tenho que detectar aquela proteína ali de alguma forma. Esses efeitos, né, dessas micotoxinas, elas vão ter, vocês vão ver quando eu for falar de cada uma, né, envolvida, né, que a gente não vai falar diretamente do fungo, a gente vai falar mais da micotoxina, vai falar do fungo que produz, mas a gente fala mais da micotoxina. Elas vão ter efeitos bioquímicos, né, porque elas podem estar atrapalhando no metabolismo de alguns ácidos nucleicos, de lipídio, de carboidrato, de proteína. Muitas vezes elas atrapalham no metabolismo, né, na formação de novas proteínas, no momento que a gente está com essa intoxicação, tá? E como eu já falei, né, efeitos biológicos, né, por consequência dessa atividade no metabolismo, de afetar no metabolismo, esse efeito, né, de gerar câncer, mutação, né, malformação, teratogênese, ou então intoxicação, né, e lesão hepática, né, ali presente. Isso aqui é a imagem, né, de cobaias, né, fígados de cobaias, né, onde foram, né, tendo contato, né, por um tempo com a aflotoxina, que é a toxina produzida pelo fungo Aspergillus, né? E você vê, né, que com o tempo, né, aqui aumentando o tempo, você vê, né, esse efeito, né, demonstrando que a ingestão continuada e a ingestão em grandes quantidades, ela vai ter esse efeito, né, de lesão hepática, né, gerar até chegar aqui na necrose do órgão, né, uma necrose total aqui do órgão, perda, né, total ali do órgão. Então, essa intoxicação, né, ela pode ser aguda, né, onde pode ter danos ali rápido em fígado, em rim, né, ou, né, por mais tempo, né, tendo contato constante, câncer de fígado, por exemplo, né, danos no DNA, má formação do indivíduo, câncer em recém-nascido, né, que tenha, né, contato, a mãe que esteja tendo contato, né, e por consequência o bebê tendo contato, né, via alimentar. E aí a gente tem alguns grupos, né, a gente tem a aflotoxina, que é produzida pelo fungo Aspergillus flavus, tá? E a gente vai ter, né, a aflotoxina, vários, né, subgrupos dessa toxina, né, que elas vão ter algumas estruturas diferentes, né? A gente vai ter a aflotoxina B1 e B2, né, e quando a gente incide a luz UV, elas vão estar ali na superfície do alimento demonstrando a cor azul, né? A G1, a cor vai estar mais verde, tá? A M1, azul para o violeta, a M2, violeta, e aí eu posso detectar a presença dessas toxinas ali produzidas pelo fungo, né, Aspergillus flavus. A aflotoxina B1, né, ela é a mais, né, potente, a que gera mais problemas, né, sistêmicos, né, desde problemas, né, a infertilidade no indivíduo, né, pode gerar infertilidade, a câncer, né, com contato recorrente a essas toxinas, tá? Então, uma diversidade de ambiente, ela pode estar presente, né? A atividade da água, né, variável, então, até, né, 99, essa atividade da água ali presente, ela pode estar gerando, né, intoxicação e crescimento desses fungos e gerando, então, produção dessas toxinas, e a temperatura ideal de 24 a 28 graus, né, é a temperatura comum, né, do nosso ambiente. Então, a ideia, né, é que reduza essa temperatura, né, porque vai estar evitando o crescimento desses fungos e, por consequência, a produção dessas toxinas, tá? Alimentos que comumente podem estar sendo contaminados, né, pela aflotoxina, né, ou, na verdade, pelo Aspergillus e, por consequência, a presença de aflotoxina.
Leite, cerveja, amendoim. Amendoim é extremamente associado, né, à contaminação, né, por aspergillus flavus e presença da aflatoxina B1, tá, que é a pior. Arroz, soja, produtos de soja, pode estar presente em alguns queijos, como por exemplo queijo cheddar, tá? E segundo a FDA, né, que é um órgão dos Estados Unidos, né, o máximo, né, aceitável seria 15 microgramas por quilo de aflatoxina, né? Acima disso, né, vai ter grande dano, né, no sistema, no indivíduo. Então, a ideia é que esse amendoim não seja, então, consumido, né? A quantidade já reduz no leite, né? Menos já está mais, né, inaceitável. Então, esse crescimento, né, desses fungos e produção dessa aflatoxina, normalmente o grande problema é no armazenamento após a colheita, tá? Então, deixar em ambiente, né, estocado que não seja ideal para esse tipo de alimento, por exemplo, ambiente com extrema umidade, então vai facilitar o crescimento desse fungo e, por consequência, dessa toxina, tá? Em um lote contaminado, né, poucas vagens contêm toxinas, né? E aí, se você já vê, né, poucas vagenzinhas ali com a toxina ou com aspectos de fungo, né? O ideal é que aquela amostra ali que foi detectada, ela então não seja comercializada, aquele amendoim. E a quantidade ela vai variar numa mesma vagem, né? Você pode ter mais de um grão, depois mais de outro, depende, né, de onde iniciou a proliferação desse fungo. Então, a chave é intervir nessa dupla aqui, que é a umidade e temperatura, tá? Temperaturas mais baixas, com redução de umidade, né, para evitar mais o crescimento dos aspergilos e, por consequência, né, a produção de aflatoxina. E o que é que ela faz? Tá? A gente vai precisar, né, lá no seu DNA, né, você vai ter regiões onde vai codificar a produção de proteínas. A gente vai lá no DNA, vai abrir aqui e fazer, né, a cópia dessa banda, produzindo o que a gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai lá até os ribossomos, vai ser lido, né, nos ribossomos, tá? E então produzir a proteína, produzir enzimas, produzir né, qualquer tipo de proteína, desde proteínas a enzimas. O que é que vai acontecer? Né? O excesso dessa aflatoxina bloqueia, né, a produção de RNA mensageiro, então prejudicando a síntese de proteínas. E aí eu vou ter, né, diversos problemas no meu organismo, desde, né, problemas com acúmulo de lipídio, onde eu não consigo, né, detectar aquela lipoproteína, onde vai estar retirando aqueles lipídios, né, que se depositam em vaso, que se depositam em outra região, ou então, ou metabolizar aqueles lipídios que estão chegando no meu fígado, e o indivíduo começa a fazer acúmulo, por exemplo, de lipídios, porque o fígado não está conseguindo detectar e metabolizar, né, aqueles lipídios. Ou outra consequência, né, formação inadequada de anticorpo. Lembrando que o anticorpo ele é uma proteína, tá? E aí eu tenho, por consequência, redução nessa síntese de proteína, né? Redução na síntese de proteínas de coagulação também pode acontecer. Então, você tem distúrbios sistêmicos no momento que você tem, né, acúmulo, excesso dessa toxina no seu organismo. Não é um momento que eu comi um amendoim vai acontecer tudo isso, não. Estou falando de acúmulo, de coisas progressivas, tá? A degradação, né, eu posso usar alguns agentes que podem reduzir, né,
essa quantidade de aflatoxina no alimento, né? E diminuir ou então desnaturar essa proteína, como eu falei, lembrando que a micotoxina ela vai ser uma proteína, e se eu modificar a estrutura dela, eu, né, reduzo a possibilidade dela gerar danos ao meu organismo. Então, existe um agente químico que é o bisulfito, ele pode reduzir a quantidade de aflatoxina B1 e B2 no milho, tá? Bisulfito de sódio também, né, reduz cerca de 28%, né? Em 72 horas a quantidade de aflatoxina em figos, foi demonstrado em um estudo isso, tá? O aquecimento a 45 a 65 graus pode reduzir, né, cerca de 65% da quantidade, né, de toxinas, né, isso se eu deixar 1 hora ali, então tudo isso, né, aumenta, né, a degradação, a quebra dessas toxinas, né, e que ajuda, né, obviamente, a prevenir o indivíduo dessas consequências causadas pela aflatoxina. Tem outra toxina chamada citrinina, tá? Produzida pelos fungos do gênero Penicillium. Normalmente eles vão estar em alimentos como arroz, no pão, mofado, né? Aqueles fungos que normalmente, né, fazem contaminação em pão, né? Presuntos, né, curados, né, que tem grande quantidade de sais, eles podem crescer, trigo, aveia, centeio. E eu posso detectar a partir da incidência da luz UV, e ele vai ter, né, uma cor amarelo-limão. Eu acho engraçado essas derivações de cores, né? Mas um amarelo para o limão, tá? E ela tem um efeito carcinogênico, né? Essa micotoxina citrinina. A gente tem outra toxina, que é as ocratoxinas, tá? Produzidos, né, por fungos do gênero Aspergillus e Penicillium também. Essa outra toxina A, dentro desses grupos de ocratoxina, ela é mais potente e vai estar presente em cereais, né, pode estar presente em vinhos, né, café, cacau, né, algumas especiarias, frutas, né, são alimentos que normalmente são mais presentes a quantidade dessa toxina. Alguns suínos ou produtos com sangue, né, um animal que tenha sido contaminado, e esses produtos com sangue, eles podem também ter presente essa toxina. Vão ter efeitos, né, nefrotóxicos, ou seja, lesão em néfrons, né, que compõem os nossos rins, efeito carcinogênico, pode gerar má formação, né, nos indivíduos, porque tem efeito teratogênico, e também baixa responsividade imunológica, porque vai ter efeito, né, tóxico no sistema imunológico. E aí, normalmente, o que essa ocratoxina faz, tá? A gente tem um aminoácido, né, chamado fenilalanina, tá? A estrutura, né, se vocês forem reparar, aqui é a estrutura da ocratoxina, tá? E aqui é a estrutura, né, da fenilalanina. Ambas vão ter esse anel aqui aromático, né? Então, ela vai ter essa estrutura inicial semelhante, né, à fenilalanina, essa toxina tem. Então, no momento que eu estou produzindo uma nova proteína e eu usei esse aminoácido, tá, para compor essa proteína, eu estou formando, né, essa nova proteína e estou, né, puxando para adicionar esse aminoácido lá na cadeia polipeptídica, por consequência, né, por ter semelhança estrutural, pode, então, pegar a ocratoxina no lugar da fenilalanina e aí formar, né, essa proteína defeituosa, né? E aí o indivíduo vai estar formando proteínas defeituosas porque, em vez de colocar o aminoácido correto, está adicionando essa toxina ali presente. Então, essa é uma das grandes consequências. Outra toxina presente, a gente vai ter, né, tanto no gênero Penicillium, né, como por Aspergillus, encontrado também lá no pão mofado, que vocês cortam só a parte que está aparecendo o fungo e comem o resto,
mas não significa que o resto não esteja contaminado, cheio de toxina, tá? Normalmente está assim. Na Não, verdade, não e é aí tá ali verdade. comendo rotineiramente, né? Não é verdade. Um monte de toxina ali, né? E contribuindo para efeitos, né, a longo prazo, infelizmente, tá? Linguiça, cidras, sucos de maçã, essa micotoxina está muito associada à contaminação em maçã, então produtos derivados de maçã tem presença, né, pode ter presença, tá? Tudo pode ter, tá? Presença dessa toxina, que é a patulina, e ela vai ter, né, problemas de formações de, né, cromossomos e, por consequência, gerar câncer, ter efeito carcinogênico. Então, está muito associado, né, ao crescimento desses fungos na maçã, que vocês também cortam um pedaço, como o resto, né? Lavou ali, tirou, mas pode estar ali presente, né? Essas toxinas ali e ter nesses derivados, ó. Ok? A gente tem também a fumosina, tá? Que é uma outra toxina encontrada em milho, em alguns grãos, né? Gerado pelo gênero, né, de fungo fusário e pode gerar, né, lesão, né, neurotoxicidade, lesão, né, em neurônios, né, ou lesão em equinos, isso é muito associado também, né, a leucoencefalomalácia, né, em equinos, né, onde vai ter destruição, né, lá na região do encéfalo, tá? Do momento que tem essas toxinas ali presentes, né? Edema pulmonar agudo, né? Muito presente em suínos, então suínos que se alimentem desse grão, às vezes é a ração desses animais que estão ali contaminados, então cuidado com as rações dos seus bichinhos, né? Que podem estar ali crescendo fungo, né? Não tem contaminação de bactérias, mas se ela deixar em um local extremamente úmido, pode estar contaminando, né? E ali o indivíduo, né, que é mamífero, né, seu bichinho ali, pode então estar, né, gerando, né, esse tipo de problemas. Então, é muito pior do que a gente, né, porque quando a gente, né, como eles se alimentam rotineiramente daquela ração, e se você não está vendo que tem uma contaminação ali mínima, o bichinho come todo dia aquela ração ali, e aí quando vê, né, a consequência, você não consegue nem mais rastrear de onde é que foi gerado aquele câncer, aquele problema, né, porque está muito associado à contaminação de rações, né, desses animais. Outra toxina, sambutoxina, vai ter efeitos, né, mais associados ao sistema de coagulação. Então, o indivíduo ele pode ter lesão com hemorragia intestinal, né, no estômago, ela vai estar, né, fazendo esse tipo de lesão e prejudicando o sistema de coagulação e gerando hemorragias, né, de estômago e intestino. Então, resumindo, né, a gente vai ter uma grande quantidade, né, a gente tem outras, né, além do que eu citei, mas eu falei das principais, né, e elas vão estar associadas a um grupo de alimentos, né, as aflatoxinas B e G, que são as principais, principalmente a B1. A gente tem uma gama de grãos envolvidos, amendoim, milho, arroz, né, pistache, algumas especiarias, né. A M1 é aquela aflatoxina que está mais associada a leite, tá? A patulina foi que eu falei, que está mais associada à maçã e produtos de maçã. A ocrotoxina, que é aquela que engana seu corpo por ter estrutura semelhante ao aminoácido fenilalanina, tá? Ela vai ter contaminação comum em milho, cevada, aveia, né? Sucos de uva, né? Esses grãos, né? A fumosina, principalmente a milho, vai estar ali associada, e a gente tem que ter bastante cuidado com esses grãos, né? E não é porque uma vagenzinha só está contaminada, o resto possivelmente não está contaminado. Então, se não quer jogar fora, pelo menos aqueça e cozinhe em panela de pressão, que você está
possivelmente inativando cerca de 60% ali, se tiver contaminado de toxinas. Ok? Gente, alguma dúvida do que a gente viu até agora?